princípios básicos de análise do comportamento. Nesta aula, a gente vai conversar um pouco sobre reforçamento negativo, tá? Esse é um conceito que muitas vezes é compreendido também de forma equivocada. A gente sabe já que tem um probleminha aí com um nome, né? Então, quando a gente fala negativo, socialmente a gente imagina uma coisa que é ruim. Mas a gente está falando de reforçamento e a gente fica, mas espera, é alguma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo? Como é que isso funciona, né? E reforçamento negativo é de respeito a um princípio onde o nosso comportamento ele aumenta de frequência ou se mantém acontecendo, quando a consequência a esse comportamento é a retirada de algo que é aversivo para aquele determinado organismo, tá? Então a gente fala reforçamento porque há aumento ou manutenção de um comportamento acontecendo. Essa é a ideia do reforçamento. E a gente fala de negativo, aquela questão matemática. Então a gente está falando da subtração, da retirada. Só que neste caso, a retirada de alguma coisa, de algum estímulo que é aversivo para aquele organismo, tá? Lembrem desses dois pontos, os dois pontos principais. Aumento do comportamento, manutenção dele acontecendo, retirada de algo que para aquele indivíduo é aversivo, tá? Quando a gente fala sobre reforçamento negativo, assim como a gente falou de reforçamento positivo, a gente está falando de algo, gente, que faz parte da vida. Então não tem como fugir, faz parte do nosso dia a dia, isso acontece com todos nós o tempo todo. E é algo que é importante também para a nossa sobrevivência, né? É importante para o nosso dia a dia. Então a gente vai estar o tempo todo entrando em contato com determinadas situações, onde a gente vai emitir um comportamento para fugir de um aversivo. Vamos ver aqui alguns exemplos sobre isso? Então, imagina que a gente está num contexto escolar, certo? E aí a criança, ela começa a pegar o exercício, ela rasga o exercício todo bem picadinho e joga para cima. Neste momento, chega alguém e diz, vamos tirar um pouco da sala, ela não está bem, vamos tirar um pouco para ela poder respirar um pouquinho lá fora. Aí a criança vai lá para fora e tal, e fica longe daquele ambiente da sala. Numa situação seguinte, vocês veem que a gente está falando novamente do futuro, né? Então, para eu saber se enquadra como reforçamento negativo, eu preciso olhar para o que vai acontecer em seguida, eu preciso olhar para a história desse comportamento, como é que ele vem acontecendo, tá? Então, numa oportunidade futura, a criança está lá na sala, digamos que ela está no mesmo contexto, é a mesma aula de matemática, um monte de princípio que ela não está entendendo nada, estou trazendo mais elementos para vocês. E aí a criança pega, rasga bem o exercício, joga para cima. Pega, retira a criança da sala para ela respirar um pouquinho. Se esse comportamento se manter acontecendo, a gente pode supor, criar hipótese. Essa hipótese muitas vezes deve ser testada através de uma análise funcional experimental. Tem um módulo aqui sobre isso, tá? E aí eu posso criar a hipótese de que esse comportamento está se mantendo por reforçamento negativo. Então a criança continua rasgando o exercício, porque como consequência ela é retirada desse ambiente aversivo com uma aula que ela não está entendendo nada, com conteúdo que ela está sendo colocada para fazer que ela não está entendendo, por exemplo, tá? Então é retirada. Por que eu comecei com esse exemplo, gente? Porque muitas vezes vocês vão estar diante de comportamentos que são inadequados, que não são comportamentos bons para a criança, tá? E que são mantidos por reforçamento negativo. Ao emitir esse comportamento, ela acaba fugindo, ela acaba se esquivando de alguma coisa que não é aversiva para ela, tá? Durante a sessão, eu peço que vocês tenham muita atenção se está acontecendo comportamentos mantidos por reforçamento negativo. E não adianta fechar os olhos para ele, não me vão fechar a porta de quarto para a criança não sair, não me vão colocar cadeira e mesa e prender a criança sentada, pelo amor de Deus. Não façam isso, gente. Não façam isso, tá? O organismo é uma questão ética, ele tem direito de ir e vir, tá bom? Ele tem direito de se expressar, não tirem isso da criança, tá? Mas voltando, ética, eu tenho outro módulo aqui, a gente discute ética. De uma forma que eu garanto pra vocês que vai ser diferente do que vocês já viram, tá? Mas voltando, então a gente tem aqui
a questão da criança, ela tá na sessão, você tá lá aplicando, de repente a criança começa a levantar. A criança sempre levanta o tempo todo. O que está mantendo esse comportamento? Quando ela levanta, é sempre, por exemplo, que se apresentou, vamos fazer uma atividade, ela levanta? Olha que, qual é igual ela levanta? Então, olhem o contexto, olhem o que está acontecendo, quais são os acidentes, né, o que pode estar acontecendo ali, que está sinalizando para a criança, estímulo aversivo chegando, vou sair daqui correndo. Então, olhem o que está levando essa criança a levantar. Então, muitas vezes, esse levantar, esse comportamento que está acontecendo o tempo todo, pode estar relacionado com isso. As crianças, elas também desenvolvem, às vezes, comportamentos mais sutis, que são mantidos por reforçamento negativo. Por exemplo, comportamentos são categorizados como desatenção, né? São colocados dentro dessa categoria. Então ela olha para cima, ela se distrai, ela olha o teto também amarelo, ai, tem um reflexo aqui. E aí ela olha para os lados, ela demora muito para responder e enrola. Então, não necessariamente, gente, no reforçamento negativo, você vai tirar aquele estímulo aversivo para sempre. Olha a dica! Muitas vezes você vai postergar, você vai colocar esse estímulo aversivo lá para frente. Você vai dar uma bela de uma enrolada, entendeu? Você vai lá e enrola e com isso você ganha uns 5 minutos, 1 minuto, você ganha um tempo ali que você não entra em contato com aquilo. Então, essa manutenção do comportamento, ela tem a ver com essa retirada, mas pode ser a ver também com esse postergar ou muitas vezes até com diminuir do aversivo, tá? Então, de alguma forma, você diminui. Mari, como assim de alguma forma você diminui? Quem já viu esse comportamento diante de por exemplo, uma situação onde está muito barulho ou um som que de repente incomoda a criança, ela vai tampar os ouvidos. Então você consegue diminuir também aquele estímulo aversivo. Então pode haver uma diminuição, pode haver retirada completa, pode haver o levar esse estímulo aversivo lá para frente, tá? A gente precisa ter muita atenção se isso está acontecendo durante a nossa sessão. E quando a gente vai e fecha a porta e a criança não sai do quarto, não consegue fugir do aversivo, a gente só está fingindo que não está acontecendo. A gente tem que olhar por que está acontecendo. O que é aversivo? Por que é aversivo? Converse com o coordenador do caso. Eu acho que essa é uma demanda muito grande. Eu fiz 5 tentativas seguidas de um tipo de atividade que para criança é mais difícil. De repente foi porque já estava há 3 horas de sessão e neste momento a criança já está mais cansada, eu deveria fazer atividades mais diferentes, ou mais simples, ou mais divertidas para ela nesse final e fazer esse no início. Atentar para isso, gente, é para que a gente consiga mudar muitas vezes, assim, eu diria sempre, né? O nosso próprio comportamento. Se eu quero que a criança mude o comportamento dela, eu mudo o meu próprio comportamento. O que eu posso fazer? Eu posso dividir essa tarefa que é difícil em tarefas menores? Eu posso apresentar, intercalando uma tarefa difícil, uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, uma tarefa fácil? Eu posso começar com as tarefas mais complexas para essa criança e deixar as tarefas mais simples para fazer depois? O que eu posso fazer para que seja mais simples, não diria nem mais simples, para que o ensino aconteça com mais eficiência para aquela criança, para que ela aprenda mais rápido, para que ela aprenda com prazer também, se divertindo, gente. O ensino, imagina as coisas que vocês tiveram que aprender na vida na marra. Sabe aquilo que você teve que aprender na porrada, na marra, sem querer, de má vontade? Pense em alguma coisa. Todo mundo teve algo que teve que aprender na marra, né? Agora pensem sobre algo que vocês aprenderam com prazer, com diversão, gostando. E olha a diferença. Olha como você se sente ao lembrar de cada um. Olha a diferença do que você faz hoje na sua vida, tá? Então a gente precisa lembrar que quando a gente está diante de situações aversivas, a gente vai fazendo comportamentos para fugir dela o tempo todo. Depois eu não quero entrar em contato com isso. E a ideia é que a gente queira que a criança queira fazer, que ela queira entrar em contato, que ela busque aquilo, tá? Então não é que reforçamento negativo seja algo ruim de jeito nenhum. Muitas vezes, inclusive, a gente vai usar procedimentos que envolvem reforçamento negativo, tá? Mas usá-los de modo mais adequado, usá-los pensando sobre o procedimento.
Como assim? Digamos, por exemplo, que as nossas crianças estão tendo que assistir 4 horas de aula online, estando no primeiro barra 9, no segundo barra 9, algumas nem isso, né? E aí tá 4 horas de aula online. Gente, eu não sei pra vocês, pra mim é aversivo, eu tô tentando dividir isso aqui em pequenas unidades, vocês já notaram, não é à toa. É porque o nosso tempo de atenção não vai, gente, simplesmente não vai. É querer algo que é impossível para adulto que dirá pra criança. Então, tem lá 4 horas. Isso é aversivo, provavelmente, né? Pra mim seria. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu posso estabelecer intervalos. Então, a cada 25 minutos ou a cada 20 minutos, depende da criança, tá bom, gente? Não existe fórmula mágica. E já saibam disso, gente, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, não existe algo que você faz e vai funcionar para todo mundo. Não existe, tá? Então, eu pego e aí eu vou estabelecer 20 minutos, a criança tem 5 minutos de intervalo. 20 minutos, 5 minutos de intervalo. Se você for parar ao longo do dia, a criança não vai ter, sabe, uma quantidade de intervalos gigantesca, o que vai atrapalhar o desempenho dela. Você pode organizar esse intervalo de diversa forma. Organiza esse intervalo para um horário que está se organizando a sala, que a professora deixou para fazer a atividade, ele já terminou, por exemplo, e aí pode descansar. Veja como é a cada forma, mas a ideia é que a criança vai ter a fuga, né, daquela atividade online, de ficar de frente olhando para um computador durante 4 horas. Só que essa fuga eu organizei. O princípio é de reforçamento negativo, gente. Eu tô tirando ela de algo que eu sei que é aversivo, porque tá? Não pense em aversivo como algo, oh meu Deus, e tá. Não é assim, gente. Se eu ficar fazendo, sei lá, eu tô fazendo atividade física, e aí eu tô há muito tempo praticando um determinado movimento, depois de um tempo começa a doer tudo. E aí eu vou querer parar e respirar um pouco e sair um pouco daquela situação, tá? Então não pensem como algo do tipo mal, tá bom? Não é isso. Então eu tô numa situação que tá cansando, tá já aversivo pra mim, tiro, dou 5 minutos de intervalo pra minha criança, respirou, tal, voltou pra fazer a atividade, tá bom? Então eu uso aí de modo muito inteligente que eu ainda pego coloco como consequência sair daquela atividade para manter ela fazendo atividade. Olha a jogada, né? Então eu posso fazer isso, eu posso usar desses procedimentos, eu posso pensar em formas para estar fazendo, por exemplo, olha, a gente faz isso o tempo todo, vamos terminar tantos e aí você pode sair, falta mais tantos e aí você vai ficar livre e não precisa mais fazer isso. O tempo todo a gente usa de princípios do reforçamento negativo para manter a criança engajada em determinada atividade, em determinada ação, tá? Mari, é o que a gente quer o tempo todo? Não, gente, eu prefiro o reforçamento positivo, tá? Lógico, pensem sobre uma pessoa que estuda por reforçamento positivo, porque tem prazer, porque gosta de aprender, porque gosta de ter novo conhecimento, e uma pessoa que estuda por reforçamento negativo, porque senão, se eu tirar nota baixa, eu vou levar uma surra, porque se eu tirar nota baixa, eu vou ficar de castigo durante um mês de férias inteiro dentro de casa. São comportamentos, os dois de repente estão estudando e tirando nota 10, mas a forma, digamos assim, os comportamentos que são emitidos por cada um são muito diferentes. Os sentimentos envolvidos em cada uma dessas ações certamente são muito diferentes. Então eu não posso dizer que é a mesma coisa estudar com meu Deus, eu não posso, eu vou apanhar, e estudar de nossa, que bacana, eu não sabia que os dinossauros eles tinham feito tal coisa. É diferente, tá? Então a gente quer que seja com reforçamento positivo, ok? Vocês viram que eu falei em alguns momentos aqui, e talvez seja um termo novo, sobre fuga e esquiva. E aí talvez vocês estejam se perguntando, Mari, o que é fuga e esquiva? Eu vou explicar sobre isso no nosso próximo vídeo. Beijo, a ideia é que esse fique bem. Vocês podem terminar agora, vamos lá, alguma coisa, tá bom?